nível de perseguição a meu respeito e não tinha um motivo claro, né? E tudo contribuía para que a minha autoestima fosse lá embaixo, para que eu me achasse a pior das pessoas, né? Por que que eu nasci na minha família? Por que que eu sou preta? Por que que meu cabelo é assim? Enfim, várias coisas que faziam com que eu questionasse a minha própria existência, né? E não me aceitasse, e não entendesse o amor de Deus, né? Uma coisa é você saber que Deus te ama desde a infância. Outra coisa é quando isso se torna revelação dentro de você. Uau. E eu não tinha essa revelação, né? Eu sabia que Deus me amava porque era um fato, né, que é falado desde, né, sempre na igreja. Eu sempre ouvia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sabia de tudo isso, mas isso não era uma realidade dentro de mim, né? Então, apesar de eu ser uma menininha crente, eu não entendia o amor de Deus. Para mim, Deus era apenas mais um que me cobrava santidade e perfeição. E, enfim, eu acho que a gente herda muito, a gente tem uma visão de Deus muito parecida com a visão que temos dos nossos pais, né? Do nosso pai terreno. Meu pai era um homem bom, trabalhador, mas distante. Sempre foi muito distante, sempre trabalhou muito. Meu pai era barbeiro, no bairro da Savassi, em BH. Trabalhou 30 e tantos anos no mesmo salão, como empregado, nunca quis abrir o próprio negócio. E sempre teve esse peso de ter que sustentar a família, de que a família não passasse aquilo que ele passou na infância, né? Papai passou fome, foram... uma pobreza extrema, né, que ele viveu. Ele era natural de Piedade Paraupeba, Minas Gerais, e assim, com isso ele sentia essa necessidade de trabalhar, né? Se ele não trabalhasse, ele não ganhava, ele nunca tirou férias. Uau! E então, resultado, era eu e minha mãe em casa, né? Então faltava a figura do pai em casa, né? O relacionamento com o pai. E nisso, Deus veio a rodo, né? Nisso também. Porque a gente tem costume de ligar a figura do Pai ao Pai Celestial. E apesar de que Deus foi dirigindo as experiências na minha vida pouco a pouco, né? A minha adolescência foi uma adolescência muito só nesse sentido, de essa ausência da afirmação do Pai. Tanto da afirmação do meu pai, né, quanto do entendimento do amor de Deus por mim. Então, era um sentimento de muita solidão, de muita depressão, né, de entrar dentro do quarto e de ouvir aquelas músicas melancólicas que, como é que fala, exercitavam o fundo do poço, né? Uhum. Então, exercitavam. O exercício do fundo do poço. É pôr essa música e chorar. Exatamente. Então, o sentimento da rejeição era tudo muito presente dentro de mim. Uau. Então, isso veio a ter uma transformação, isso veio a ser confrontado em mim no início da minha juventude, né? Quando o Diante do Trono começou, né? E você já cantava na igreja e Sim, passava por tudo isso? Sim, né? Já cantava na igreja, já estava, de certa forma, envolvida no louvor e adoração na igreja. E, no entanto, aquelas músicas passavam por mim e não surtiam efeito, porque não existia em mim um fundamento que fizesse com que as canções fossem ministradas, né? Eu chorava as canções que eu cantava, porque elas me tocavam, mas eu não conseguia ministrá-las, né? Porque eu precisava de uma libertação mesmo, precisava de ser livre de coisas em minha vida que me prendiam, de sensações, de emoções, né, de afirmações negativas que eu fazia a meu respeito, que me prendiam, né, que me impediam de prosseguir em Deus, de conhecer mais a Deus.
de entender a pessoa de Cristo, de conhecê-lo em profundidade, né? E tudo isso veio a ser confrontado em mim no decorrer dos anos, né? Me lembro numa ocasião específica, no Diante do Trono, quando a pastora Zenete, ela me chamou para conversar num bendito dia. E é interessante como Deus, ele mostra, ele descortina o seu coração para algumas pessoas, às vezes, em momentos-chave. E exatamente quando você está pronto, e eu estava tão sedenta, uma época de muita sede, muita fome, mas eu não sabia como, eu não sabia para onde correr exatamente. E a Zê, como que Deus descortinou meu coração diante dela. E ela me viu, uma menina, uma moça insegura, né, com medo. Ela te viu como você estava, literalmente. Sim. Ela me viu por dentro. E o Senhor pôde confrontar aquilo, aquela sensação do meu coração. Né? E eu lembro de ela dizer, olha, Deus quer te tirar desse fundo de poço que você está, na sua alma. Deus quer te arrancar desse lugar. E eu me lembro que eu me lancei, Lu. Me lancei. Diante de um apelo a uma mudança, eu me lancei com tudo. E eu disse, eu não tenho nada a perder. E eu quero me lançar. Deus, eu quero o destino que o Senhor tem para mim. Eu quero o futuro que o Senhor tem para mim. E eu me lancei. Me joguei de cabeça em Jesus. E nunca mais saí desse lugar. E isso me resgatou de falácias de Satanás que eu ouvia durante tantos anos, né? De relacionamentos doentios nos quais eu me via, simplesmente me via envolvida com pessoas, né, que me lançavam reforçavam essa doença na minha alma. Uau. E de repente eu vi o Senhor me arrancando desse poço fundo de depressão, de depreciação, de morte, né? Que apesar de estar dentro da igreja, eu me encontrava. Então, foi uma libertação para mim muito grande. E como que foi essa virada de chave, assim? Que você saiu de um lugar que era um poço